Evangelho de Lucas, capítulo 18, versos de 1 a 8. Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava, dizendo: julgue a minha causa contra o meu adversário. Por algum tempo, ele não a quis atender. Mas depois pensou assim: é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouçam bem o que diz este juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Diga a vocês que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Queridos, esse texto é um texto bem conhecido, uma parábola acho que bem conhecida pela igreja, com ensinamentos muito intensos para a nossa vida cristã, muito saudáveis para a nossa vida cristã, mas é interessante porque ele me faz lembrar de um episódio a qual eu vivi aqui em Atibaia. Talvez a maioria não saiba, mas faz apenas 2 anos que eu e minha família estamos aqui em Atibaia. E uma coisa que chamou muita atenção da gente quando nós chegamos aqui foi a Pedra Grande, né? É a atração de Atibaia, né? A Pedra Grande. E uma vez a gente subiu de carro, não deu muito bom, né? Trocar algumas peças dos amortecedores aí. Mas, enfim, ficamos sabendo que havia uma trilha. Fomos, então, pegar essa trilha Minha Deus, eu acho que é isso, né? E logo quando Maíra viu, ela tentou ir um pouco comigo, assim, e logo ela falou: não, me desculpe, eu vou ficar no carro, não dá para mim. Eu falei: mas posso ir? Ok, vá. E eu fui, meus irmãos. E no começo estava muito gostoso, né? Uma trilha ali, bem gostosa, cheio de desafios, né? Aquele espírito de aventura. Mas logo quando eu cheguei na metade, parece que aquilo ali não era para mim, não. Era muito mais intenso do que eu imaginava. Eu comecei a ver que as minhas pernas já estavam tremendo, eu já não estava tendo mais forças para poder caminhar, e tem umas raízes ali para você se agarrar, para continuar, e até os braços ali já não estavam aguentando mais subir. Eu parava, descansava, mas mesmo assim a vontade era de voltar para trás, a vontade era de desistir. Então, ali parado, pensando, me veio na mente o seguinte pensamento: e se essa trilha, se eu pudesse comparar essa trilha à minha caminhada cristã? E se eu pudesse comparar, então, essa trilha à minha vida cristã, será que eu voltaria para trás? Será que eu arredaria o pé? E mesmo ali, com muito sofrimento, será que eu não seria perseverante e continuaria essa caminhada na dependência de Deus? Confesso que essa rápida reflexão me motivou a continuar. Ali, em espírito de oração, eu continuei agarrando nas raízes e eu fui até chegar na Pedra Grande. E orando, e eu orava ao Senhor, confiante: Senhor, me ajuda. Sem o Senhor eu não vou conseguir. Senhor, me dá forças a continuar até o fim. E nessa confiante perseverança e dependência de Deus, em oração, é que Jesus quer nos mostrar, nesse texto, nessa parábola, que uma vida de oração persistente declara a nossa fé
na justiça de Deus. Uma vida de oração persistente é que declara a nossa fé na justiça de Deus. Bem, praxe dos batistas, né? Eu coloquei aqui 3 pontos para nós meditarmos nessa mensagem. Coloquei o primeiro ponto aqui, o porquê orar. Nosso segundo ponto a meditar será como orar. E o terceiro, pelo que orar. Então, se nós começamos a olhar, logo no versículo 1, olhe logo no versículo 1 aí do capítulo 18, Jesus começa trazendo uma ideia de que seus discípulos deviam orar sempre e nunca desanimar. E ele vai explicar isso, ilustrando através de uma parábola conhecida. Jesus, ele era um artista em usar parábolas, né? Jesus, ele explicava verdades espirituais através de histórias, através de contos. Mas antes de Jesus nos exemplificar como orar nessa parábola, nós devemos saber o porquê, igreja. Por quê? Porque Jesus começa esse capítulo 18 trazendo esse dever da persistência em oração. O que será que os discípulos eles estavam passando? O que será que eles ouviram que às vezes tenha desanimado eles? É uma pergunta. Por que Jesus está falando para eles que eles devem orar sem desanimar? E se voltarmos aí para o capítulo 17, ainda em Lucas, no contexto dessa passagem, se voltarmos no capítulo 17, a partir do verso 20, acompanhe comigo o capítulo 17, versículo 20 e 21, primeiramente. Nós vemos que Jesus ele é indagado pelos fariseus. Os fariseus ali questionam Jesus sobre quando viria o reino de Deus. Jesus então responde que o reino de Deus já estava entre eles. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Jesus estava querendo dizer que o reino de Deus, de uma certa forma, já havia chegado. Por quê? Porque o próprio Jesus estava entre eles. O Rei dos Reis já havia chegado. Ele inaugurou o reino, ele já estava entre eles. As próprias obras de Jesus, os milagres que Jesus fazia, era prova de que o reino de Deus havia chegado. Era cumprimento de profecias passadas, as obras a qual o Senhor Jesus estava fazendo no meio desse povo. Mas no verso 22, aí do capítulo 17, do verso 22 em diante, Jesus agora vai falar aos seus discípulos. Ele não está mais falando aos fariseus, e sim aos seus discípulos. E agora ele está trazendo um aspecto futuro desse reino, um aspecto futuro, enfatizando o grande dia do Senhor, o grande dia da volta de Jesus. Ele usa aí o dia do Filho do Homem. Filho do Homem, quando Jesus usa esse conceito, Filho do Homem era entendido ali pelos judeus, todo judeu entendia que fazia referência a profecias acerca do Messias que havia de vir. O enviado de Deus, aquele que viria a restaurar, que colocaria a ordem no mundo, que estabeleceria o reino. Mas ainda no verso 22, se você prestar atenção comigo, Jesus ainda diz que chegaria dias em que eles desejariam muito que esse tempo chegasse logo. Não é isso que está aí? Por conta, certamente, das perseguições, das oposições, das injustiças que sofreriam nesse mundo, mas eles não veriam. Jesus diz, olha, vocês vão clamar, vocês vão buscar, mas não é tão breve que vocês vão me ver. Jesus diz que eles não o veriam. Porque uma coisa a gente deve entender, meus irmãos, que os planos de Deus não são conforme os nossos planos. Jesus, ele vai voltar no tempo determinado pelo Pai, e não nos dos homens. No verso 23, então, do capítulo 17, ele diz, muitos dirão, ele está aqui,
Ele está ali, lá está Ele. Jesus está dizendo, olha, não deem ouvidos a essas coisas, porque a minha volta vai ser como um relâmpago brilhante no céu, de uma extremidade do céu até a outra. Vai ser como um relâmpago, todo olho me contemplará, não vai ser algo oculto, não vai ser algo secreto. Não deixe se enganar por boatos, não encha a sua cabeça com rumores, é isso que o Senhor Jesus está falando para eles. E no versículo 25, primeiro Jesus diz aí então que ele devia, antes dessas coisas acontecerem, Jesus diz que ele devia ser morto. Ele fala novamente sobre a questão dele ser morto. Não é a primeira vez que Jesus está falando isso no Evangelho de Lucas, não é a primeira vez que Jesus fala isso em todos os Evangelhos, ele sempre está alertando, olha, o Filho do Homem vai ser entregue, o Filho do Homem vai ser entregue. E no versículo 26, ele diz que o dia do Senhor será também repentino. Repentino. Jesus dá a ilustração das histórias passadas do Antigo Testamento, tanto de Noé como de Ló. Onde as pessoas ali no tempo de Noé, no tempo de Ló, elas viviam tranquilamente, comiam, bebiam, davam-se ali em casamento, vendiam suas coisas, compravam. Mas quando Noé entrou na arca, o que aconteceu? Veio o dilúvio, repentinamente, juízo. Quando Ló saiu da cidade ali de Sodoma, o que aconteceu? Choveu fogo sobre o céu, fogo do céu, consumindo ali toda aquela cidade, repentinamente. E Jesus está falando que assim será também a sua segunda vinda. Repentinamente trará juízo a esse mundo. Ele está alertando os seus discípulos quanto a isso. E no final, a partir do verso 31, ainda no capítulo 17, Jesus os alerta a se manterem fiéis. Não se apeguem aos bens terrenos. Não se apeguem a essa vida terrena. Estejam com os seus olhos fitados no céu. Os tesouros celestes são muito mais preciosos, são muito mais fascinantes do que o que você pode encontrar nessa terra. É isso que Jesus está dizendo para eles. Bem, meus irmãos, não só isso. Quando Ló, ele sai da cidade, o que acontece com sua mulher? O que acontece com a mulher de Ló? Ela olha para trás. Ela olha para trás. E é isso que muitas vezes, o que acabamos fazendo. É isso que Jesus está dizendo para eles. Olha, não olhe para trás. Olhe para a eternidade. Não fique preso a esse mundo. Não fique preso, porque tudo pode sumir repentinamente. É isso que ele está dizendo. A mulher de Ló estava apegada à sua vida em Sodoma, e assim ela não pôde ser salva. O próprio Ló perdeu a sua esposa. E não admira que o Senhor Jesus, ele ainda faz uma ilustração dizendo, olha, estarão duas pessoas em um lugar, uma será levada e a outra será deixada. Duas pessoas talvez no mesmo leito conjugal, uma será levada e a outra será deixada. Jesus está dizendo que a volta do Senhor será assim. Certamente os discípulos, quando eles ouviam essas coisas, eles ficaram muito chocados. Certamente eles ficaram meio talvez amedrontados com tudo isso que eles estavam ouvindo. Quanta informação acerca da volta do Filho do Homem, acerca da volta de Jesus. E a mensagem principal que Jesus queria passar para eles era: estejam preparados, estejam vigilantes, dependentes de Deus até aquele grande dia. É essa a mensagem que o Senhor queria passar para eles. Em Mateus 24, capítulo 24, verso 42, no mesmo contexto sobre a vinda de Jesus, ele é até mais claro, e lá está escrito assim que os discípulos deviam vigiar a todo tempo,
pois eles não sabiam nem o dia e nem a hora da volta do Senhor. Então, no capítulo 18, versículo 1, a qual lemos, a qual começamos a meditar, Jesus fala do dever dos discípulos, que os discípulos têm de orar, de estarem nesse espírito de oração, de ter essa vida de oração, sem desanimar, porque eles têm que estar preparados. Porque a qualquer momento o dia do Senhor poderia voltar, eles deviam estar preparados. Fiquem vigilantes, Jesus está dizendo, porque breve Deus trará justiça. Então é necessário orar, estar com uma vida dependente do Senhor, dependente de Deus. Amados, e pensando sobre isso, como é fácil a gente querer desistir na caminhada cristã. A gente olha para as coisas que acontecem, olha para esse mundo injusto e como é fácil, a gente fala, meu Deus, quando o nosso Senhor vai voltar? Tem pessoas que até acabam voltando para trás, elas acham a vinda do Senhor tardia demais, elas acabam até abandonando a fé. Olha, desde criança eu já ouvi sobre isso. Vixe, olha, desde criança, desde menininho, eu já ouvi profetas falando aí, pastores falando, olha, vai ser tal dia, olha, Jesus vai voltar a tal hora, olha, Jesus está às portas e até agora nada. Quer saber? Eu não vou mais desperdiçar a minha vida nesse caminho, eu vou voltar para trás, eu vou fazer aquilo que eu bem acho que é mais válido, porque Jesus não volta mesmo. Esses são aqueles que desanimam tanto ao ponto de voltarem para trás. Oh, amados, mas Jesus nessa noite, Ele quer nos encorajar a não desanimar, mas a continuarmos firmes, persistentes nesse dever da oração, independente da data da sua vinda, pois Deus é quem vai suprir todas as nossas necessidades, igreja, nessa jornada cristã, na nossa peregrinação, até aquele grande dia. Bem, nós falamos então sobre o porquê orar, e agora Jesus vai nos mostrar como orar. Do versículo 2 ao versículo 5, Jesus então, ele começa a ilustrar isso. E ele vai ilustrar com a parábola do juiz iníquo e da viúva persistente. Se vocês notarem comigo, acompanharem aí o que lemos, nós vemos que essa parábola diz que esse juiz, esse personagem, o juiz que está aí, ele era um juiz descrente. Um juiz que desprezava Deus, que desprezava as pessoas, ele não cria em Deus e desprezava as pessoas. Com certeza ele não estava fazendo um papel de um juiz justo. Com certeza ele não estava fazendo um papel, por exemplo, de um juiz judeu, onde, por exemplo, o juiz judeu ele tinha que de fato dar atenção às viúvas, aos pobres, aos menos afortunados. Havia também, a parábola diz que havia também uma viúva da cidade, que não se cansava de incomodar esse juiz, suplicando-lhe todo dia para que atendesse o pedido dela contra o seu adversário. E sempre o que acontecia, ela era dispensada. Todo dia insistindo, mas ela era dispensada sem ajuda. Por fim, então, a parábola diz que esse juiz, por motivos egoístas, porque provavelmente ele pensava somente na sua reputação, somente na sua posição, ele resolve então dar um jeito de atender o pedido dessa viúva, até porque ela poderia manchar a reputação desse juiz. A palavra aqui traduzida, pelo menos na minha versão, é molestar-me, na NAA. Ela significa, em seu sentido original, também bater, agredir. Mas é claro que nesse contexto ela traz o sentido de que esse juiz não queria ser prejudicado, não que ele estava com medo dela lhe bater fisicamente,
mas com certeza uma agressão verbal, agredi-lo verbalmente, defamá-lo ali diante do povo, falar, olha só como esse juiz é injusto, olha só como esse juiz de fato não vale nada. O que Jesus está ensinando aqui, meus irmãos, nessa parábola, é o poder da insistência, é o poder da persistência, o poder que ela tem. Essa viúva, que era uma figura frágil da sociedade, sem ter ninguém por ela, ela de tanto persistir, alcançou o que necessitava, até mesmo de uma autoridade ímpia. Um juiz que não temia Deus, que não se importava com ninguém, somente com seus interesses, mas pela persistência, ela alcançou resposta, ela alcançou justiça. Quantas vezes, uma pergunta aqui para nós refletirmos, quantas vezes nós já chegamos a importunar alguém para conseguirmos o que queremos? Eu lembro muito quando, eu lembro dessas coisas, eu lembro do episódio do Chaves, né? Seu Barriga, pague o aluguel, e ele insistia toda vez, e o seu Madruga dava uma maneira de não atendê-lo, né? De não fazer o que era correto, de fato pagar o aluguel. Mas vamos pensar numa coisa mais prática, que acho que todo mundo aqui viveu, por exemplo, no seu tempo de criança. Quantos já não insistimos por algo, talvez por algo, sei lá, um brinquedo? Nós insistimos com os nossos pais, pai, eu quero aquilo, pai, eu quero aquilo outro, e ali todo dia, enchendo a paciência do pai, enchendo a paciência da mãe. Quem já não fez isso, né? Quem já não fez isso com o pai e com a mãe? Às vezes a gente ali fazia até aqueles olhinhos de gato de bota ali para o pai e para a mãe, e os pais, né, coração derretido, acaba cedendo, e ali dava o que o filho estava insistindo, atendia o pedido do filho. Agora pense comigo, se a persistência com os nossos pais terrenos, por coisas até supérfluas, meus irmãos, teve êxito, quem dirá as nossas orações ao Pai Celeste? Quem dirá os nossos pedidos ao Deus Todo-Poderoso? Uma outra parábola nesse intuito é contada, e ela é muito semelhante, no capítulo 11. Os irmãos vão recordar a parábola do amigo que incomoda. Nessa parábola, resumidamente, fala de um amigo que ele vai procurar um outro amigo, meia-noite, já era meia-noite, ele vai procurar um outro amigo para pedir 3 pães. O intuito dele pedir esses 3 pães era para ajudar um outro amigo que havia chegado de viagem na casa dele e ele não tinha nada para oferecer. E o interessante é como essa parábola termina. Porque ela termina dizendo assim, que se esse amigo que estava sendo incomodado, à meia-noite, para dar 3 pães ao outro amigo, se ele não atendesse, porque aquele era o seu amigo, ele o atenderia pelo incômodo, pela insistência. E logo depois dessa parábola, no capítulo 11, ainda de Lucas aqui, no versículo 9 a 13, aqui eu quero convidar vocês também a abrir, por favor. Jesus encoraja eles, meus irmãos, nesses versículos, a essa petição, a essa persistência em oração. Volte algumas páginas aí na sua Bíblia. E leia comigo, capítulo 9, versos de 9 a 13. Olha só que palavras encorajadoras aos seus discípulos, Jesus diz: por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos,
quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo ao que lhes pedirem. Oh, meus irmãos, será que não é encorajador essas palavras para o seu coração? Será que isso não te encoraja a orar mais, a persistir nos seus pedidos? Que maravilha é saber que nós temos um Pai Celestial, a qual pode nos ajudar, a qual pode atender, talvez o pedido mais impossível aí da sua cabeça, fala, não vai acontecer. Às vezes nós temos falta de fé. Por que não acolhemos esse texto com toda a fé, com toda a intenção, e então persistimos em oração com o nosso Pai Celeste? Se Ele diz que é assim, por que então você, até mesmo eu, às vezes nós temos desistido tão fácil de orar? Porque às vezes nós temos desistido tão fácil de orar, talvez por aquela cura que você tanto busca, por aquela porta de emprego, a vitória sobre aquele pecado, porque você tem desanimado, porque não há mais persistência, porque não há mais joelho no chão, porque quando você vai e está andando, você não se lembra de clamar a Deus sobre essas coisas, porque quando você está quase para cair naquele pecado, você não fecha os seus olhos, se joga ao chão e clama a Deus, Senhor, me ajuda, Senhor. Porque você tem parado, porque você tem desistido das pessoas, de orar pelas pessoas, de orar pelo seu marido, de orar pela sua esposa, de orar talvez pela conversão do seu filho, da sua filha, do vizinho, do colega de trabalho. Porque às vezes nós ficamos tão insensíveis e nós acabamos esquecendo dos pedidos de oração que são feitos por irmãos na igreja. E ainda você, às vezes eu também já fiz isso, irmão, olha, eu vou orar por você. E acabamos não anotando em lugar nenhum e cai no esquecimento, e então nós não oramos. Ou talvez você começou a orar e acabou se esquecendo, e acabou deixando para lá. Meus irmãos, é bem verdade que muitas provações, muitas aflições, os crentes vão ter que passar até aquele grande dia. Mas será que até aquele grande dia, nosso Deus ainda não é um Deus de milagres? Será que até aquele grande dia, nosso Deus ainda não é esse Deus que pode resolver qualquer situação? Porque nós esquecemos que nós cremos em um Deus de milagres, igreja. Que o que é impossível ao homem é possível a Deus. Se essa causa é muito importante para você, ela é muito importante para você, minha irmã, meu irmão, então por que você tem desistido? Se ela é tão importante, por que você não mostra isso a Deus? Por que você não persiste em oração? Não desanime, siga o exemplo dessa viúva que nós vemos na parábola. Insistência. Uma vez alguém disse, orar uma vez sobre algo e depois parar, requer pouca fé, compromisso e esforço. A oração persistente torna evidente o fato de que a nossa petição é tão importante para nós quanto é para Deus. E uma coisa aqui a ser ressaltada, eu acho que é importante nós ressaltarmos aqui, é que a oração não é simplesmente Deus fazer nossas vontades e caprichos. A oração insistente não é Deus, às vezes, atender pedidos que não fazem o menor sentido Deus atender. Mas elas devem ser oradas e elas devem ser realizadas segundo a vontade de Deus. Nós temos que persistir em orações que glorificam a Deus. Uma coisa é para a gente pensar,
De fato, esse pedido, essa insistência que eu estou tendo nessa causa, ela glorifica a Deus? Ela está de acordo com a palavra de Deus? Meus irmãos, a palavra de Deus e a oração são como os dois trilhos de um trem. Se um não existir, o trem sai da rota. É necessário a palavra de Deus e é necessário a oração. Os dois devem andar juntos, queridos. Os dois devem andar juntos. Persistência em oração não é fazer Deus se dobrar às nossas vontades, mas nós mesmos nos agarrar à vontade de Deus. E aqui eu me lembro que nós temos que tomar mais um cuidado ainda. Porque eu já vi pessoas usando esse princípio de maneira errada. É a pessoa que, através de suas obras, realizadas sim, segundo o que está na palavra, ela quer colocar Deus contra a parede. Ela quer exigir de Deus alguma coisa, como se ela tivesse todo o direito. Como ela tivesse a posição assim de ter todo o direito nessa questão. Quer obrigar a Deus a atender um pedido baseado em justiça própria. Eu faço, então Deus tem que me atender. Se eu faço isso, Deus então é obrigado a me dar isso. Isso não é bíblico, meus irmãos. Essa é uma atitude reprovada na próxima parábola. E nós lemos aqui a parábola do juiz iníquo, a próxima parábola do fariseu e do publicano. Quem já não leu essa parábola? Sobem os dois para orar a Deus. E o fariseu começa a se vangloriar com princípios bíblicos. Olha, eu jejuo. Olha, eu dou o dízimo. Olha, eu faço isso. Olha, eu faço aquilo. Quem que desce justificado nessa oração? O fariseu, que teve essa atitude de autoexaltação e de não dar glória nenhuma a Deus? Ou o publicano, que diz, maldito pecador sou eu, meu Deus. Tem misericórdia de mim, eu não sou nada. Eu preciso da graça, da misericórdia do Senhor. Publicano desceu justificado. Então, nós aprendemos com isso que nós também devemos ser humildes na nossa petição. Como então devemos orar? Persistentemente, sem desanimar, segundo a vontade de Deus e sempre com um espírito humilde, reconhecendo o nosso lugar e colocando Deus no trono, reconhecendo que não obteremos nada sem a misericórdia, sem a graça do nosso Deus. Falamos então do porquê orar, falamos de como orar, e agora o nosso último ponto será pelo que orar. Acompanhe comigo no capítulo 18 ainda, versículo 6. Capítulo 18, versículo 6. Capítulo 18, versículo 6, diz assim a palavra de Deus. Então o Senhor disse, ouçam bem o que diz esse juiz iníquo. Pare aí, pare só um momento. Jesus está chamando a nossa atenção, assim como ele está chamando a atenção dos discípulos, para o que o juiz disse. E se nós voltarmos aqui no versículo 4, nós vemos que o juiz iníquo, ele diz algo, ele fala coisas no seu pensamento. Ele diz assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. E o que nós entendemos por essa fala, que na verdade é o coração desse juiz, né? Nós entendemos que esse juiz é um incrédulo, um egoísta, e por isso mesmo dele ser dessa forma, foi que ele atendeu essa viúva.
E nós entendemos então o quê? Um resumo é que um juiz mau, no final, acabou fazendo o bem. Ok. Com certeza os discípulos entenderam isso. Ó Jesus, nós também compreendemos isso. E Jesus então agora vai nos levar ao verso 7. Ele nos leva ao versículo 7 fazendo uma comparação. Ele diz: será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? O que Jesus está dizendo é: se um juiz injusto, no final acabou fazendo o que era justo, por perseverança de uma viúva que nem tinha ninguém por ela, quanto mais fará o nosso Deus, que é o Rei de justiça, que é o justo juiz da terra, quanto mais Ele não fará aos seus filhos amados, aos seus eleitos, desde antes da fundação do mundo, a sua igreja amada, a sua noiva, quanto mais não fará o Senhor, a sua igreja que clama a Ele dia e noite. Essa é a comparação. É uma comparação do menor para o maior. Jesus quer que seus discípulos entendam que, por mais que o dia da sua volta demore e as injustiças, os sofrimentos aumentem, eles devem recorrer continuamente a Deus em oração, sem desanimar pelo tempo de espera. Jesus quer que eles entendam que Deus vai agir no tempo certo, no tempo correto. Olha a esperança no versículo 8. Parte A aí do versículo 8. Digo a vocês que depressa lhes fará justiça. Depressa. Isso às vezes dá um nó na nossa cabeça, porque se é depressa, por que parece demorar? Se ele fala que é depressa, por que está demorando? Jesus foi morto há mais de 2000 anos atrás e até agora nada. Por que então que parece demorar? 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, que está ali também em um contexto sobre a volta de Jesus, a volta do Senhor, Pedro diz uma coisa muito importante ali à igreja. Ele diz: vocês não devem esquecer de uma coisa. Então ele cita que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Amados, nós devemos entender que o desejo e o pedido são nossos, mas que os planos e o tempo para que eles sejam atendidos são do próprio Deus, igreja. Na nossa perspectiva, parece demorado, na nossa perspectiva humana, caída, Deus parece demorado, mas na perspectiva divina, Ele vem depressa. Ele vem depressa. E nós devemos confiar que o Senhor é justo e fiel, e que Ele não vai tardar em nos buscar, Ele vai vir na hora certa, Ele vem depressa, no tempo certo, para nos socorrer, igreja. Aleluia. Isso não é só real quanto a volta futura de Jesus. Mas o socorro de Deus ele não é somente na questão futura da volta de Jesus, mas ele tem a aplicabilidade para nós hoje. Quantos de nós não poderia aqui talvez passar a madrugada, poderíamos passar aqui a madrugada contando testemunhos em como Deus nos atendeu em nossas petições no tempo certo? Na hora certa, nós poderíamos passar a noite aqui, a madrugada, falando: olha, quantas maravilhas Deus fez na minha vida. Quão bom o Senhor foi comigo, quantas coisas maravilhosas o Senhor respondeu à minha oração no tempo certo. Quantas curas, quantos milagres, quantas necessidades não foram atendidas, até além, muitas vezes, do que nós pedimos ou pensamos. Bem, uma vez eu ouvi sobre uma mulher, ela disse que ela orou pela conversão do seu marido 20 anos. 20 anos.
20 anos incessante, ela conta que orou pela conversão do seu marido. E só após 20 anos foi que o Senhor quebrou o coração daquela pessoa. Então, ele se rendeu aos pés da cruz. Para pensar. 20 anos orando por uma causa. Não são 2 horas, não são 2 dias, não são 2 semanas, não são 2 meses, não são 2 anos, são 20 anos, igreja. E às vezes nós desistimos em tão pouco tempo, talvez em poucos minutos. Isso serve para nos refletir. Você já parou para pensar que talvez você só está aqui hoje porque alguém também fez hora extra em oração por você? Será que você já parou para pensar nisso? Que alguém talvez orou tanto para que você se convertesse, que você estivesse com Cristo hoje? Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós desistimos muito fácil de orar por uma pessoa, por desânimo, por preguiça. Às vezes a gente acha que a resposta está sendo muito tardia. Esse aí não tem mais jeito não tem resultado, eu não vejo resultado, eu não vejo melhora nessa pessoa. Parece que Deus não está agindo. E a gente desiste. E com isso nós acabamos negligenciando a função e o poder da oração. Nós esquecemos que a oração é um meio de graça de Deus, é um meio de graça dado à igreja, dado a nós. É como se fosse ali uma mangueira de jardim. Para a água chegar até o jardim, é necessário que ela passe pela mangueira, e então regue o jardim. Se não tem mangueira, como a água pode chegar? Pela chuva, pelo balde. Tá, mas não é essa a ilustração. A mangueira, meus irmãos. A mangueira que é o instrumento, é como se fosse a oração. Sem a mangueira da oração, como a água da graça, das bênçãos, regará a igreja para que ela fique saudável, para que ela fique bela, para que ela dê fruto. Continue regando essa sua causa em oração. Use esse instrumento tão poderoso que Deus deu em tuas mãos, a oração. Então os seus jardins se tornarão belos. Então os seus jardins se tornarão saudáveis. Aleluia. Mas o texto também diz, no mesmo versículo, depressa lhes fará justiça. Depressa lhes fará justiça. A palavra justiça aqui está relacionada à vingança. Como punição. O sentido aqui, no original, é vingança, é punição. Se o juiz iníquo não se importa com as injustiças que acontecia, ele não dava atenção para as pessoas, esse não é o caso do nosso Deus. Porque o nosso Deus se importa. Ele é o justo juiz. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 7 a 10, vai dizer que Jesus irá voltar no poder dos seus anjos, e ele virá como chama de fogo, tomando vingança contra aqueles que não conhecem a Deus. Os que zombam de Deus, os que não estão em Cristo, os que hoje buscam oprimir a igreja, os que hoje fazem de si mesmo deuses, serão penalizados com eterna destruição. É o que está escrito lá. Meus irmãos, não sei se vocês acessam aquele site do Portas Abertas. A última vez que eu acessei, de acordo com os dados da lista mundial de perseguição de 2024, mais de 365 milhões de cristãos no mundo sofrem algum tipo de perseguição, de oposição, porque professam a fé em Jesus Cristo. Ameaças de governos,
perseguição de grupos terroristas, grupos extremistas, são agredidos, são presos, até mesmo são mortos. Às vezes nós achamos que a igreja não é perseguida porque no nosso país é diferente. Mas mesmo assim, será que você não passa perseguição no seu local de trabalho? Até mesmo dentro da sua casa? Pelos seus parentes mais próximos? Jesus disse em, acho que Mateus, capítulo 10, que ele veio para trazer espada. O evangelho bota em divisão, muitas vezes, pessoas dentro de uma mesma casa. Perseguição contra o povo de Deus. E as injustiças não só são contra a igreja. Basta você olhar no mundo em geral. Olhe no mundo em geral, olhe o sistema desse mundo, como funciona. Cheio de injustiças. A imoralidade, o pecado aumentando cada vez mais. Olha esse carnaval. Pessoas debochando de Deus, cultuando a carne e não dando ouvidos ao Senhor. A iniquidade, a imoralidade aumentando de maneira expressiva, guerras e mais guerras, roubos e mais roubos, homens gananciosos por poder, que oprimem o mais frágil. São como esse juiz, a qual lemos aqui, iníquos, pessoas iníquas. Olha esse mundo quebrado. Olha esse mundo que tem por príncipe Satanás. Por isso eu digo a vocês, continuem orando. Ore pela vinda do Rei Jesus Cristo, pois essas injustiças, meus queridos, têm os seus tempos contados, têm seus dias contados. Mesmo demorado aos nossos olhos, Jesus vai voltar no tempo determinado por Deus o Pai, para julgar este mundo e buscar a sua igreja, a sua noiva gloriosa, onde aí sim, toda espécie de injustiça será eliminada eternamente. Bem, para concluirmos, nós falamos então do porquê orar, de como orar, pelo que orar. Para concluirmos, vejamos o final do verso 8. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Jesus está dizendo, quando o Filho do Homem voltar, ele encontrará pessoas assim, dependendo de Deus por completo, entregando a sua vida a Deus de uma maneira devota aos pés do Senhor em oração, dependendo dele em tudo. É isso que a palavra fé quer dizer nessa passagem. Essa é a fé salvífica aqui. E a fé salvífica não é mero conhecimento teórico da fé. Jesus não está querendo saber se você é versado em teologia e você sabe todas as minúcias da doutrina da fé. Não é isso que ele está querendo. Ou talvez uma fé nominal, uma fé superficial. Eu digo aqueles que um dia foram à frente em algum apelo, eu creio em Jesus, mas eu nunca mais quero andar com Jesus. Quer Jesus como Salvador, mas não quer Jesus como Senhor. Triste, mas é uma realidade. Não é essa fé nominal, superficial que Jesus está falando, não. Jesus quer saber de uma fé genuína, daqueles que não somente professam, mas vivem a fé. Uma fé prática, como a carta de Tiago nos ensina. Pessoas que se lançaram totalmente sobre Deus através de fé em Cristo. Pessoas que buscam andar em absoluta confiança, dependência do poder de Deus por meio de Jesus Cristo. Amados, uma das maiores provas de fé, de dependência de Deus que nós temos na nossa vida,
como cristãos, é nossa vida de oração, meus irmãos. Se queremos ser crentes maduros, crentes fiéis aos olhos do nosso Deus, devemos por sua graça, pela sua misericórdia, ter uma vida de oração persistente que declara a nossa fé na justiça de Deus. Será que em sua volta Jesus encontrará fé assim sobre a terra? Essa é uma pergunta bem pessoal. Uma pergunta para refletirmos, de fazer um autoexame. Será que eu estou nessa fé? Será que de fato é essa fé que eu tenho no meu coração, que eu tenho na minha vida? Quem é você nessa história, meu querido? O juiz iníquo que não teme a Deus? Ou você é a viúva que clama todos os dias? Quem é você nessa história? É bem verdade que antes de nós conhecermos a Cristo e sermos salvos por Ele, todos nós éramos como esse juiz iníquo. Não temíamos a Deus. Andávamos a passos largos, longe do Senhor. Mas quando, pelo favor de Deus, depositamos a nossa fé no sacrifício de Cristo naquela cruz, passamos então a uma posição de justos diante de Deus. Todo aquele que de fato depositou uma fé verdadeira em Cristo Jesus, ele é justificado. Não é que ele é justificado porque ele creu, pela sua obra de crer, mas ele é justificado pelo feito de Jesus naquela cruz. Porque também, explicando isso, da mesma forma que Cristo, Ele levou nossos pecados naquela cruz, nossos pecados foram colocados sobre Cristo, o fardo dos nossos pecados foram colocados sobre Cristo, e Ele sofreu ali então o castigo, a ira de Deus veio sobre Ele, a ira do Pai veio sobre Ele em nosso lugar, era para nós recebermos essa ira, mas foi Cristo que recebeu em nosso lugar. Dessa mesma forma, também nós, por graça, quando exercemos o arrependimento e a fé em Jesus Cristo, nos arrependemos dos nossos pecados e cremos no sacrifício de Jesus, toda a justiça de Cristo também é passada para nós. Só assim para nós não sermos pegos também de surpresa quanto àquele grande dia, sobre essa justiça vindoura que o Senhor trará, esse julgamento. Isso é a doutrina da justificação. Isso é o Evangelho de Jesus Cristo. É assim que passamos a viver uma nova vida. É assim que passamos a ser de fato uma nova criatura. Sermos de fato transformados para viver uma vida totalmente confiante, uma vida totalmente de fé, uma vida totalmente entregue, dependente na morte, na ressurreição, na volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Essa é a fé que você tem vivido? Foi isso que Jesus fez na tua vida? Você tem convicção disso? Se não, eis aqui a sua oportunidade. Eis aqui a sua oportunidade. Jesus está te dando hoje a oportunidade. O dia de amanhã não pertence a nós, pertence a Deus. Hoje é o dia. Se você ainda não, de fato, tem essa fé, se você de fato não é um salvo em Cristo Jesus, eis a oportunidade, se arrependa e creia em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Receba a oportunidade que Ele está te dando hoje, porque se você talvez não receber hoje, só lhe restará, não essa justiça a qual falamos que nos justifica diante de Deus, mas a justiça vindoura, a justiça do fim, que ela vem depressa, para consumir todos os que rejeitam tão grande salvação no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis a sua oportunidade, talvez é a primeira vez que você está aqui. Você nunca ouviu sobre isso. Reflita, reflita.
e tome uma decisão. Contudo, quando o Filho do Homem vir, encontrará fé sobre a terra? E a resposta é sim. É claro que ele encontrará esse tipo de fé sobre a terra. Jesus encontrará pessoas perseverando nessa fé em oração, uma igreja que anseia pela volta de Jesus, a qual trará novos céus e nova terra, onde habita toda a justiça, a plena justiça, um povo que ora insistentemente a oração do Pai Nosso, aquela parte da oração, ó, que venha o teu reino. Quantas vezes nós esquecemos dessa parte da oração de Lucas 11? Que venha o seu reino, um povo que ora e que está esperando e que arde no coração e que grita, Maranata, ora vem Senhor Jesus, um povo que arde pela volta do seu Senhor. Essa é a igreja de Cristo. Sim, sim, ele encontrará fé dessa maneira, pessoas verdadeiras, crentes em Cristo Jesus. Mas o outro lado também é verdade, que Jesus encontrará muitos que acharam a sua vinda tardia. Quem aqui já leu o livro Peregrino? Por um bom tempo aí foi um dos livros mais vendidos depois da Bíblia, e ele fala da jornada cristã. O personagem principal ali é o cristão, e ele está na jornada cristã. E logo um amigo da cidade da destruição, que é onde ele morava, começa a segui-lo nessa jornada. E na primeira situação difícil, no pântano do desânimo, ele resolve voltar para trás. O nome dele era Vacilante, do personagem. Ele volta para trás. Na primeira, talvez ele achava que tudo seria boas águas. E a vida cristã não é assim. Nós sabemos que até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, as coisas não são fáceis, por isso que devemos perseverar em oração. Por isso que devemos depender do nosso Deus, em todos os momentos. Deus está buscando hoje te motivar a persistir dessa forma. Sim, nos seus objetivos pessoais de oração, nos motivos que você ora todo dia, diariamente, mas não se esqueça, não deixe de orar pela plena justiça da segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Porque a justiça de Deus não tarda para aquele que com fé aguarda. Queridos, falamos do porquê orar. E Jesus, a palavra de Deus nos diz que nós devemos estar prontos. Nós devemos orar porque Deus quer nos ver prontos. E a oração é o combustível para isso. A dependência de Deus é o combustível para isso, para nos dar ânimo nessa caminhada. Assim como eu fiquei desanimado na subida na Pedra Grande, muitas vezes é assim a nossa jornada cristã. E nós temos que aprender a clamar ao Senhor. Nós temos que aprender a insistir em oração e perseverar em meio às tribulações, mesmo que a vinda do nosso Senhor demore. Como orar? E nós vimos que nós devemos orar com persistência, sem desanimar, segundo a palavra de Deus, e também com um espírito de humildade diante do nosso Deus. Pelo que orar? Ore por todos os motivos que glorifiquem a Deus na sua vida. Todos os motivos, mas ore principalmente para a volta de Jesus e seu reinado de justiça. E aí sim, meus irmãos, aí não vai precisar ter pequenos pedidos, porque tudo será resolvido. Tudo será solucionado, definitivamente, a partir daquele grande dia. Minha oração, então, para terminarmos, minha oração, então, é para que a sua vida seja um testemunho vivo de oração, meu querido. Não desanime, pois a palavra de Deus diz que não sabemos orar como convém, mas é o Espírito de Deus, é o próprio Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis.
até para falarmos com Deus, somos dependentes do próprio Deus. Ainda bem que é assim. É somente o Espírito Santo, Ele quem assiste o nosso sofrimento, até no mais profundo do seu ser. Ele é quem sonda o seu coração e intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Por isso ore. Se não conseguir falar, chore. Mas de alguma maneira, apresente isso ao Senhor. Pois é o Espírito Santo que vai elevar isso com toda clareza, com toda humildade, ao Deus soberano. Que o Senhor nos ajude e que nós tenhamos, o Senhor nos ajude para nós termos essa vida de oração persistente que declara a nossa fé na justiça de Deus. Eu quero orar por vocês. Pai Santo, como a Tua palavra é clara, Senhor, te damos graças, ó Pai, porque o Senhor é um Deus que não tarda em fazer justiça pela Tua igreja. O Senhor é um Deus a qual nos enviou o Consolador, o Espírito Santo, a qual nos ajuda em cada passo da nossa caminhada cristã. Pai querido, nos encha cada vez mais desse espírito de perseverança, Deus. Nos encha cada vez mais, ó Pai, de momentos de oração profundos. Ó Deus, faça da nossa vida um espelho para outros também buscarem oração. Faça da nossa vida uma vida mais parecida com a vida de Cristo, que mesmo sendo Deus, orava ao Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua palavra, a qual não só passou pelos nossos ouvidos, mas eu creio que também internalizou nos nossos corações. Nos ajude, Deus, para a honra e glória do Teu nome, até a Sua vinda. Em nome de Jesus. Amém.